Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Código e nessa aula eu quero analisar com você um gráfico aí de receita, vendas, para a gente entender se está tendo lucro, prejuízo, com base nos custos, tá? Para a gente poder inclusive até entender melhor as notícias do setor econômico, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, é importante nós te ouvirmos para poder melhorar cada vez mais a nossa didática, tá legal? O gráfico diz o seguinte, olha, que um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença, receita menos custo, e o gráfico representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos e aí nós temos aqui embaixo as opções e nós temos que estudar esse gráfico, então vamos ampliar um pouquinho aqui para a gente entender, combinado? Mesmo ampliando assim, daqui a pouco a gente vai voltar para você entender o que está acontecendo. Mas como que eu tenho que fazer? Só uma dica importante aqui, ele está falando o seguinte, olha, que o lucro é o resultado da diferença entre receita, é o que entra, vamos deixar assim, o que entra no bolso, e custo é o que sai. Vamos entender assim, receita é o que você ganhou e custo é o que você gastou. Então aqui ó, é o ganho e aqui é o gasto. Vamos pensar assim, combinado? Tá. Professor, mas o que eu faço então? Então olha só que legal, nós vamos analisar o gráfico primeiro individualmente, tá? Então, vamos pensar aqui do lado. Então, o que é o lucro? O lucro é o resultado da receita menos o custo. Isso é sempre, tá legal? Então, tá aqui, nesse sentido. O X, então, é a quantidade, né, de itens produzidos e aqui é a receita. Então, vamos entender esse ponto aqui. Ó. Nesse ponto aqui, qual é o lucro? Vamos ver. Bom, quanto que ele vendeu? Qual foi a produção? Aqui, ó. Ele produziu 5, né? E ele gastou 5 e recebeu 5. Então, o lucro aqui, se você pegar 5 menos 5, é 0. 5 menos 5, 0. Então, aqui nós temos o seguinte ponto. Vou colocar aqui ponto A. Quando você vender 5, é o lucro aqui. Qual foi o lucro? Eu vendi 5. Tá, gastei 5, então o lucro é 0. É o lucro em função aqui, ó, da produção, do X. Então, o ponto 5 e 0 no plano cartesiano é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Então, vamos pensar aqui. Tá. Vamos para o ponto B, 10. Bom, o 10, olha que legal. Então, quando o X for 10 aqui, vamos ver o que aconteceu. Ele vendeu, ó, a receita foi 25. Então, vamos ver o lucro do ponto. Esse aqui é o ponto A. Vamos ver o ponto B. Trazer para cá. Ponto B. Ele vendeu aqui, ó, 25, que é, ó, ele recebeu, ó, 25, entrou no bolso 25. Vamos ver se é lucro mesmo, né? Ele vendeu aqui, ó, 25, mas ele gastou, ó, 45. 45. Então, não é lucro, é prejuízo, menos 25. Então, o ponto B... Quando o X for 10, o Y é menos 25. Então, se ele vendeu 10, ele teve um prejuízo. Ó. Prejuízo é aqui embaixo, ponto B. Então, o gráfico aqui está caindo. Caiu. Só em analisar essa primeira parte, vamos ver o que vai acontecer ali. Daqui a pouco eu volto aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, então, esse gráfico, o gráfico B, deixa eu pegar o maior para a gente entender aqui. Ó. Por exemplo, o gráfico A está dentro ainda, tá vendo? O gráfico B já está fora. O gráfico C também já está fora. Aqui, ó, o D também já está fora. E o E também já está fora. Então, é evidente já ó, que o gráfico, a resposta é a alternativa A. Mas vamos terminar lá para a gente entender, pegar esses pontos principais, vou vir mais para cá, para não tampar meu rostinho aqui. Então, volta para cá. Esse ponto aqui, ó, o que está acontecendo? É o mesmo raciocínio, vou chamar de ponto C. No ponto C, ele recebeu, vou fazer o cálculo aqui em cima, no ponto C, ó, ele vendeu 15. Então, ó, quando o X for 15, vamos ver a receita, né? Vamos ver o lucro, quer dizer, 0, porque ó, recebeu 15. Ele recebeu, na verdade, ele recebeu 40 e gastou 40, então 40 menos 40 dá 0. Ó. Então, é esse ponto aqui.
Então o gráfico subiu. Olha lá. Olha lá. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, observe que o custo foi 20. Vou chamar aqui ponto D. O custo foi 20. Então, quando ele vendeu aqui 20, aqui a produção, ele recebeu aqui, ó, uns 45 para arredondar, e aqui foi 20. Então, 45 menos 20, 25. Então, vamos subir aqui, aproximadamente 25, para arredondar bonitinho aqui. Então, 25 está aqui. Então, olha o gráfico aqui, ó, subiu. E aí, olha o que acontece aqui. Já subiu aqui o gráfico, né? O 25 agora, ó, quando ele vendeu 25, né, produziu 25, ele vendeu aqui, ó, 50, tá vendo? 50, né, menos 10, 45. Então, quando foi 25, subiu mais um pouquinho, né? Subiu mais um pouquinho. Ó. Então, a distância aqui é maior. Então, vai subir para cá o gráfico, ó. Então, 25 subiu mais. Olha lá. Então, esse gráfico ficou feinho aqui, mas está aqui, ó. E aí, o gráfico aqui, ó, diminuiu o custo. Então, desceu, né, com 30 aqui. Então, observe que essas diferenças aqui são os gráficos. Então, o gráfico que nós descobrimos aqui, que parece mais com esse, é a alternativa A. Então, quando você for analisar um gráfico, observe aqui as informações aqui, ó, receita menos custo, né? Então, lucro é igual a receita menos custo. Então, dependendo da produção, você faz a continha para encontrar se é lucro ou prejuízo. Foi o que nós fizemos, tá legal? Espero que você tenha compreendido. Não esqueça de deixar seus comentários, né, sugestões. É importante nós podermos aprender, né, com as suas críticas também. Eu acredito em você e acredito que você é capaz de muito mais além do que você possa imaginar. Boas aulas. Até a próxima aula.